Pedro, boa tarde. Eberson, Boa tarde. Rádio 102 FM. Primeiro, obrigado por nos receber aqui, né? A gente vai ter a oportunidade hoje aqui de fazer um tour, de conhecer toda essa estrutura que vocês já estão trabalhando. Mas eu queria saber como é que você tem visto todo esse trabalho aqui no Centro de Desenvolvimento e Performance, porque dentro do futebol brasileiro é quase uma novidade. Por mais que nesses últimos anos o futebol brasileiro evoluiu em alguns aspectos, mas ainda em termos de estrutura está muito longe do que se vê nos principais clubes da Europa, né? Com bons campos, com estrutura de treinamento adequada para os profissionais, para a base, e agora com esse centro, quanto você acha que isso pode impactar não só o Red Bull Bragantino, mas também para modelo do futebol brasileiro daqui para frente, uma estrutura como essa? Boa tarde. Olá, boa tarde a todos, sejam muito bem-vindos, é um prazer podê-los receber aqui nas nossas instalações. Em relação a esta proximidade e abertura, queremos também com os mídia ter um espaço com esta qualidade para vos receber e vocês também para poderem fazer o vosso trabalho. Ainda hoje de manhã estava a passear ali pelos passos, que hoje foi um dia de treino que não tive qualquer interação ou qualquer intervenção dentro daquilo que foi o processo de treino. Os auxiliares também servem precisamente para isso. E estava a dar a volta com o André a todo o espaço para ver que hoje, de facto, nós já sentimos aquilo que é a atmosfera de trabalhar num CT com esta dimensão. Vendo todas as equipas a trabalhar em simultâneo, aquilo que se respirava em termos do futebol. E isso quer dizer, em relação àquilo que é o nosso projeto, que agora sim a linha de montagem está montada, está iniciada, está a carburar e está a caminhar no sentido daquilo que todo este projeto foi criado. Eu quando estudei Ciências do Desporto, nós tínhamos uma disciplina que era Desenvolvimento Regional e Desporto, e uma das coisas que nós estudávamos lá tinha a ver com os fatores de desenvolvimento desportivo. E nesses fatores de desenvolvimento desportivo falavam-se muito em termos de estruturas desportivas, em termos daquilo que são fatores que estão no desenvolvimento da qualidade de uma determinada atividade, neste caso de um projeto desportivo e de um clube de futebol englobado num cenário bem mais global como é a marca Red Bull e como é o soccer global em termos das equipas que o compõem. As estruturas são fundamentais para o desenvolvimento dessa mesma qualidade. E nós aqui encontramos uma estrutura que tem toda essa qualidade em termos do trabalho ligado num todo. Estamos a falar, obviamente, do futebol de formação, no futebol da base, até à equipa principal, e a possibilidade que isso nos dá de, infelizmente, termos tido jogadores lesionados e ter jogadores do sub-20 que já seguiram quase 2 semanas a equipa principal. Há essa proximidade e essa relação. Agora, os 23 que também estão aqui connosco para poder seguir isso, e essa capacidade de termos as linhas de montagem tão próximas, mas ao mesmo tempo tão distantes em termos daquilo que é o seguimento que nós queremos ter naquilo que são os nossos jogadores e naqueles que chegam aqui nas idades mais jovens e que acalentam a ter o sonho de um dia poder estar na equipa principal. Isso cria também uma outra coisa que é fundamental, que é a identidade. A identidade em termos de um processo, a identidade em termos de um projeto que vai caminhando junto e de outros que chegam mais tarde dizem o caminho aqui é assim. Essa é uma orientação e uma filosofia muito clara. Mas é uma infraestrutura que nos permite desenvolver todo o nosso trabalho diário, com o apoio e o aporte fundamental naquilo que é uma modalidade hoje em dia do futebol, que depende de variedíssimas áreas. Depende de variedíssimas áreas do conhecimento dessas áreas, da interação do conhecimento entre essas áreas, e nós temos todas as ferramentas, por assim dizer, quer ao nível da nutrição, quer ao nível da psicologia, quer ao nível da área médica, quer ao nível da fisioterapia, quer ao nível da performance, quer ao nível da análise do jogo, ou seja, nós temos todas as ferramentas. E, inclusivamente, temos um espaço ainda melhor do que este que vocês estão aqui, mas como ele tem esta forma tão peculiar e esta proximidade que nós gostamos também naquilo que é a nossa identidade, no caminhar juntos e naquela palavra alemã que é o Alle, juntos somos mais fortes, nós vamos passar a fazer aqui, inclusivamente, as nossas palestras. A partir de hoje vamos começar a apresentar aqui o adversário, vamos fazer aqui as nossas palestras antes de sairmos para os nossos jogos como mandantes, porque é um espaço, de facto, muito agradável também
nessa transmissão de informação, nessa partilha de conhecimento e nessa proximidade que queremos ter ainda mais com a nossa equipa neste particular de como fazemos as nossas palestras. Boa tarde, Pedro. Boa tarde. Falando ainda da estrutura, como a equipe já está treinando aqui há algum tempo, eu queria que você falasse quais os principais pontos positivos de estar treinando aqui e falasse também da importância de ter campos, inclusive, sintético neste treinamento. Uhum. Bem, os campos sintéticos são maioritariamente utilizados pelas equipas da formação. Neste momento ainda está o 17, porque não tem o campo totalmente disponível, mas do 17 para baixo são eles maioritariamente que utilizam tudo isso. Eu não procuro muito ter, por exemplo, treinos de adaptação quando vamos jogar a esse tipo de superfícies, mas tendo-los aqui com a qualidade que temos, e há uma grande proximidade, tanto quando sei com a nova arena do Palmeiras, uma maior proximidade ainda com o do Atlético Paranaense, não tão próximo com o Tapetinho, mas é sempre uma estrutura mais próxima para que possamos ter pelo menos um treino em termos daquilo que é o ressalto de bola, a forma como a bola pode deslizar mais rapidamente, isso também nos ajuda em tudo isso. Mas é de termos tudo aqui que nos cria o sentimento de pertença em relação àquilo que é o nosso espaço. A estrutura anterior já nos dava algumas garantias de muita qualidade de trabalho, mas esta então dá-nos muito mais com esse sentimento de pertença junto de que esta é a nossa casa. E esse sentimento é como deve calcular, muito, muito bom. Se já passávamos muitas horas a trabalhar em termos da qualidade do trabalho ou do espaço de trabalho que tínhamos, agora ainda passamos a trabalhar mais com muito mais paixão e ainda mais dedicação, porque temos tudo aqui para poder fazer o nosso trabalho. Boa tarde, Pedro. Eu vou falar mais sobre jogo. No último jogo, vocês tiveram 16,5 de PPDA, passes por ação defensiva da sua equipe em relação ao Vasco. É bem acima do que vocês tiveram no último campeonato, que foi entre 6,5, que foi a melhor de todas. É o time que mais pressionava os adversários. Isso no jogo não foi o tempo todo, porque principalmente o começo do jogo e quando vocês fizeram o segundo gol, vocês pressionaram bastante, foram os 2 melhores momentos dos jogos da equipe e foi também logo depois que você substituiu a equipe no segundo tempo. Então tem a ver com a energia também dos jogadores em campo. Você acha que a sua equipe esse ano vai ter momentos em que vai ter que, como dizem, saber sofrer mais e se preparar para isso e também dosar melhor a energia para poder fazer melhor a pressão nesses momentos? Eu acho que tem a ver com a organização da equipa e a forma como a equipa está atuando em bloco e aquilo que é a relação espaço-tempo que existe no jogo. Se a equipa estiver junta, ela tem demonstrado que tem sempre energia, como foi muito num jogo muito exigente anterior, naquilo que foi o jogo no Rio, contra o Fluminense, onde a equipa teve energia para poder pressionar nos quadrantes, que era aquilo que nós tínhamos muito claro, uma vez que o Fluminense concentrava a sua equipa a atacar em determinados quadrantes de jogo, e a equipa teve sempre essa capacidade. O jogo do Vasco foi diferente. Entramos muito bem, entramos forte, entramos a pressionar, e entramos a pressionar nos 2 quadrantes ofensivos, seja no meio campo de ataque, seja sobre a direita, seja sobre a esquerda, mas depois disso deixámos de ter a bola e tivemos que nos compactar um pouco mais atrás. Não tem a ver com a capacidade de sofrimento, tem a ver com a capacidade de entendimento do que é que o jogo está a pedir naquele preciso momento. E naquele momento, tal como falámos no final do jogo, queria que a nossa equipa estivesse mais compacta. E isso é o que nós queremos sempre. A equipa tem que estar sempre compacta, maioritariamente no ataque à bola, porque essa é a nossa identidade de jogo, é a nossa filosofia de jogo, é aquilo que nos identifica muito, se quiser até como o nosso principal característica de jogo, uma equipa que pressiona alto, uma equipa que ataca a bola, mas tem que também ter argumentos para saber que nem sempre é possível fazer isso. O adversário tem qualidade, vai-te eliminar, e quando te elimina não te pode eliminar como se fôssemos peças de dominó. Temos que saber não atacar a bola, atacar o espaço, reorganizar ou reconverter, como vocês dizem aqui, ou às vezes até ter um bloco mais baixo. E isso revela, penso eu, um determinado crescimento da equipa. Eu vou tentar explicar porquê. Porque o ano passado, e ainda em parte desta época e no Paulistão, o que as equipas nos faziam era retirar o espaço e retirar a profundidade.
Nós sabemos que mesmo com essa nossa capacidade podemos criar o contra do contra, através de situações que há perdas de bola dentro da estrutura adversária, quando nós já estamos no meio campo de ataque, e é nesse momento que a equipa contrária vai abrir. E ao abrir nós podemos recuperar a bola de novo e aí ser mais fácil fazer essa contra do contra. E então ter a capacidade de, em determinados momentos do jogo também, chamar um pouco mais o adversário, dependendo, obviamente, daquilo que guia tudo, a orientação do jogo principal é o momento do jogo, em função também do resultado, saber chamá-lo mais, porque também temos essa verticalidade que faz parte da nossa energia de jogo, dos nossos processos de jogo, e com isso ter menos adversários e mais espaço para explorar. Também queremos dominar esse momento. Aqui, Pedro Rigoni, da Bragança FM. Primeiro, gostaria de ressaltar novamente, você é um treinador que já passou por diversos clubes, futebol europeu, outros países também. Esse aqui é o melhor centro de treinamento que você já teve a oportunidade de trabalhar, e também aproveitando a oportunidade de conversar com você sobre o reforço anunciado oficialmente hoje, Pedro Henrique, que estava no Atlético Paranaense. O que você gosta desse jogador? Quais as características? Você também participou do processo da contratação? Indiscutivelmente é a melhor estrutura de treino que eu já tive a oportunidade de participar. Já conheci e trabalhei em algumas muito, muito boas, mas esta é de facto de todas elas a melhor também em termos do tempo em que foi construída. Ser tão recente e ter tão em conta aquilo que é a linha Red Bull por um lado, mas também tudo aquilo que é necessário para dar suporte ao trabalho diário de uma equipa profissional de futebol e tudo aquilo que é o futebol de formação. O Pedro já chegou connosco ontem. Hoje tivemos a oportunidade de finalizar todo o processo e vem colmatar, no nosso entender, uma necessidade que nós tínhamos em termos daquilo que era a complementação da zaga. É um jogador que podemos questionar em termos daquilo que é a filosofia principal do clube, em termos de potenciação dos jovens, mas também não é nada incoerente dizer que é preciso ter um core em termos daquilo que é o suporte desses mesmos jovens. E numa posição onde perdemos um jogador que para nós o ano passado era importante, de um outro jogador que é importante, que está também a recuperar e que nos trazia essa necessidade em termos dessa posição específica. O Pedro é um jogador muito experiente, é um jogador com as características que os zagueiros que nós procuramos para o nosso jogo são muito importantes. Estávamos a falar ainda há pouco daquilo que é a nossa capacidade de pressionar alto. Para pressionar alto, a nossa linha tem que estar sob a linha do meio campo, muitas vezes até mais, umas vezes em igualdade numérica, outras vezes até em inferioridade numérica, mas tem que ter muita capacidade de trajetória aérea, de cortar muitas bolas em trajetória aérea e também muita capacidade de defender o espaço na profundidade, e para isso tem que ter essa velocidade. Para além disso, com a experiência que tem, precisamos também de liderança àquele nível. A nossa dupla que está a jogar atualmente, o Luan e o DG, o Luan é uma adaptação, o DG tem 19 anos e está a dar os primeiros passos. Nós encontramos sempre aquilo que é o equilíbrio em termos da dupla. Não pode ser visto um isoladamente, mas sempre em relação àquilo que é a dupla. E o Pedro vem de facto dar-nos também essa capacidade de liderança, essa experiência, essa cobrança que nós queremos também ter em termos daquilo que é um jogador nessa posição, e também aquilo que é a capacidade de liderança pela comunicação. Então é mais uma opção que vamos ter numa zona do campo muito importante e numa zona do campo onde em 15 meses que aqui estamos já tivemos quase 9 duplas de zaga, ou seja, é muita troca, muita inconsistência, apesar dos resultados serem bons em termos daquilo que são os números que nós temos defensivos, quer daquilo que são os nossos comportamentos, quer dos números de golos encaixados, quer do XG criado pelo adversário, mas é nesse sentido que chega ao Pedro. Não podemos contar com ele ainda para o jogo da manhã, apesar de estar disponível. Muito provavelmente não pode jogar a Sul-Americana, então provavelmente estará já disponível para o jogo de Fortaleza. Aí já podemos contar com ele.
Pedro, boa tarde. Leonardo Wisniewski, da Trivela. O Pedro, é um senso comum que aqui no Brasil há uma rotatividade muito grande entre os treinadores do futebol brasileiro. E hoje, após 1 ano e 3 meses de trabalho, você já é o 6º treinador mais longevo da Série A entre os 20 clubes do Campeonato Brasileiro. Eu queria saber se você, quando você chegou aqui no Brasil, você já esperava entrar nesse ranking? E se há alguma meta para assumir esse ranking em algum momento? Não. Em primeiro lugar, dizer que eu vim para o projeto Red Bull. E o projeto Red Bull Bragantino, está inserido no Brasil. Isso foi isso que me chamou, de facto, a atenção, e em termos de uma identificação total com a filosofia e com o projeto. Mas há um outro ponto que tem a ver, claramente, com aquilo que é a vida do treinador, e isso é transversal. É transversal em relação àquilo que é o globo, naquilo que é a função do treinador e a profissão do treinador como tal. Todos nós dependemos de resultados. Todos nós dependemos de resultados. Obviamente há projetos que podem ter um pouco mais de paciência, há projetos em que podem acreditar mais naquilo que são os comportamentos da equipa que levam a resultados. Também é importante, porque a equipa tem de facto uma orientação e que está claramente definida, e isso vê-se em campo todos, jogo após jogo. Isso é muito importante, mas todos nós dependemos dos resultados. Eu estou muito satisfeito de estar aqui, estou feliz de estar aqui. Tive inclusivamente muitas aproximações dentro do Brasil, na Europa e noutras latitudes, e preferi continuar aqui, porque é aqui que eu me identifico. Eu acho que nós devemos, pelo menos eu vejo as coisas desta maneira, em termos dos meus princípios e valores, acho que têm de estar acima de tudo, em termos daquilo que é a gratidão, em termos daquilo que é a ética e em termos daquilo que é a identificação e a felicidade que nós temos no desenvolvimento do nosso trabalho. E isso faz com que nós possamos correr mais riscos, e quando corremos mais riscos estamos perto de atingir aquilo que é o nosso melhor e continuar a desenvolver. E é isso que eu me identifico. E estou muito feliz de estar aqui. Não tenho metas, a meta é como na equipa, é sempre o próximo jogo. Amanhã é o mais importante e às vezes algum dia poderá ser o último. Pedro, boa tarde. Aqui. Falando sobre essa integração e utilizando ainda um pouco dessa última parte da sua fala, você falou que o projeto Red Bull foi o que te agradou e o que te trouxe para cá. E eu gostaria de saber o quanto nós podemos observar e esperar da sua presença quanto aos miúdos do time Sub-23, que você utilizou alguns deles que foram destaque nesse Paulistão Série A3 e foram relacionados para a última partida. Tendo essa estrutura da ferramenta do Centro de Performance e Desenvolvimento, quanto você, como técnico da equipe principal, vai poder estar próximo a eles e também das categorias de base para formar os jogadores de acordo com a proposta da Red Bull. E falando sobre a região, o time de Bragança Paulista agora tem o CPD em Atibaia e uma das marcas é a Força Interior. O quanto essa ferramenta vai poder auxiliar ainda o clube a criar essa identificação com a torcida e colocar o interior no cenário futebolístico nacional, vamos dizer assim. Entra claramente naqueles fatores de desenvolvimento esportivo que nós falávamos, criação dessa identidade, e esta estrutura vem trazer tudo isso. Depois o próximo passo, muito seguramente, será a construção de uma arena, não é? A construção de apoiantes muito próximo do clube que possam ter essa continuidade e que gerem essa força interior. Só uma correção. Os jogadores que temos tido, no último jogo sim foram sub-23, mas nos jogos anteriores eles eram sub-20, tal como foram aqueles do Paulistão, porque há uma coincidência, pelo menos no primeiro semestre, onde os jogadores do sub-23 estão a ser utilizados pelo Sub-23 e nós não os podemos utilizar nesse sentido. Mas eu sempre tive, não desde que saí de Portugal, mas desde que estive em Portugal, comecei como treinador principal em Portugal no União de Leiria, depois no Nacional e depois no México, no Santos Laguna, muita proximidade com a formação. Eu comecei a treinar no Sub-14, Sub-17, Sub-19, uma equipa semi-profissional, e depois equipas auxiliar e depois treinador principal de sempre equipas profissionais. E sempre vi a formação como algo muito importante em termos daquilo que é a base de tudo. Nós acompanhamos desde sempre aquilo que era anteriormente uma proximidade entre sub-17 e sub-20, pela forma como os campeonatos em Portugal e no México estavam organizados. Aqui a maior proximidade começa no sub-20 e depois vai para o 23. E então tem todo esse seguimento em termos daquilo que é a filosofia.
E a filosofia começa, temos em casa, porquê procurar fora? E eu não vejo um jogador de futebol que faça parte de um plantel, nunca pelo seu nome, nem muito menos pela sua idade. Eu acho que vejo sempre, essencialmente, por aquilo que é a maturidade que tem um jogador, independentemente de ter 17 anos, de ter 20, de ter 30 ou 31, como tem aqui o nosso jogador mais velho, se é que podemos chamar, ao Sacha, com essa idade. E então, é nesse sentido que nós procuramos, essencialmente, um quadro de necessidades. Temos, por exemplo, agora o Nathan fora, o Dija já pode estar connosco, então temos esse jogador aqui dentro, pode vir e está connosco e está-nos a acompanhar. Como é que é o processo diário que nós tentamos deles? Quando há espaço, e agora infelizmente temos 7 jogadores lesionados, com o Cleiton a regressar já são só 6 que não podem estar disponíveis para o próximo jogo, vamos ao Sub-23 e trazemos esses jogadores para treinar connosco, trazemos esses jogadores para estar connosco. Se esses jogadores tiverem oportunidade pelo jogo ou por necessidade do jogo de entrarem, eles entram naturalmente. Se eles tiverem necessidade de jogar, eles jogarão naturalmente. O Gabi, que tem, salvo erro, 18 ou 19 anos, estreou-se, se calhar, demasiado arriscado da nossa parte contra o Coquimos, estreou-se na Sul-Americana. Ou seja, essa possibilidade de lhe darmos a oportunidade em nós não tem nenhum problema, mas tem a ver com a capacidade deles, com a maturidade deles, com o momento e com a oportunidade que possa ser criada. Mas o caminho tem que ser por aí. Eu acho e confio muito e acredito naquilo que é a filosofia Red Bull, neste contexto, mas a Áustria é diferente da Alemanha, apesar de ser mais próxima, e a Áustria e a Alemanha são diferentes do Brasil, tal como é os Estados Unidos. O contexto do Brasil é totalmente diferente, todos nós queremos caminhar nessa direção, mas se calhar o melhor que se aplica neste momento, e é um processo que temos de discutir e temos que analisar internamente, em termos daquilo que será a regra do 33%. A regra do 33%, 33 jogadores da base, 33 jogadores que são o core forte da equipa e 33% de jogadores internacionais ou estrangeiros. Então, acho que o caminho tem que ser por aí para que depois possa ser engrossado em termos daquilo que vem da formação. Mas a formação só agora é que está a começar e se calhar daqui a 4 anos é que vamos dizer que de facto o caminho está trilhado, está a ser muito bem orientado, tudo está a ser muito bem conduzido e os frutos estão aí, porque este 33 passou a ser 50%. Esse é o caminho. Ainda falta um pouco para lá chegar. Olá, Pedro, boa tarde. Henrique Olá. Francisco TV Otiora. Prazer estar falando contigo novamente. Bom, Pedro, você até falou da nova contratação, né, do Pedro Henrique, e até em cima disso queria fazer uma pergunta para você de um jogador que já está no elenco, e é um jogador aí que vem numa crescente muito boa, um dos seus jogadores de confiança, que é o Vitinho, que vai ter o seu contrato aí se encerrando logo mais. Então eu queria saber de você, já tem alguma conversa aí para esse jogador permanecer? É do seu agrado, conversando aí com o CR, com o pessoal da direção, para que ele fique no elenco, para que ele acompanhe aí a restante da temporada com vocês aí? Tem alguma conversa já? Você pode falar um pouco para a gente? Sim, tem. Essas conversas têm-se cotidianamente, quer entre nós, quer entre o jogador, quer o Diego, quer entre o próprio jogador, eu e o Diego, falamos disso diariamente. O Vitinho é um jogador importante para nós, sabemos até onde e até quando ele tem o seu contrato, nós estamos atentos ao Vitinho e a todos os jogos e a todos os jogadores em relação às questões contratuais e às questões momentâneas que eles estão a atravessar. Ele está no seu melhor momento, quando digo no seu melhor momento, em relação àquilo que é a sua posição, e uma particularidade ou característica que nós acreditávamos muito nele quando fizemos muita força para ele vir para aqui inicialmente, que era o número de assistências e inclusivamente também o número de golos. Ele concentrou tudo agora praticamente nos últimos jogos. Trabalha sempre muito forte, é muito profissional, é muito tático, é um jogador muito tático, é um jogador muito útil e obviamente esses jogadores fazem parte de qualquer plantel e são necessários também em qualquer plantel. Pedro, boa tarde. Boa tarde. Lucas, TV Vanguarda. A título de comparação, até porque você teve experiência em vários países, também na Europa, onde essa estrutura aqui, né, como você pode dizer, essa estrutura aqui no Brasil
se compara à estrutura de outros times europeus, por exemplo, que você trabalhou em outros países, para a gente entender o tamanho, né, desse empreendimento e dessa estrutura, desde campo, alojamento, fisiologia. Qual o tamanho disso dentro do futebol, na sua visão? Em Portugal, por exemplo, nos três grandes, só não conheço a estrutura do Futebol Clube do Porto. Fisicamente nunca lá estive, mas sei, por exemplo, que não tem hotel. Já é uma desvantagem, não tem um espaço onde se possa ficar concentrado. Aquela que conheci mais, onde trabalhei, foi o Sporting. E o Sporting, cheguei lá praticamente também quando foi estreada, mas é uma estrutura inferior a esta em termos de qualidade e também de dimensão. Tem um espaço de hotel, cresceu um pouco, houve algum desenvolvimento e alguma modernização também da própria estrutura, mas não tem esta dimensão. No Rangers, quando nós chegámos, era uma estrutura que já tinha sensivelmente 20 ou 30 anos, e nós participámos em algumas melhorias que foram feitas junto com o Mark Allen, que era o diretor desportivo então, ao nível mais dos gabinetes, no espaço de campos de treino não, porque não tinha mais espaço físico por onde crescer, mas uma modernização um pouco das estruturas. O Santos Laguna tem uma estrutura próxima e similar, mas também, por exemplo, também não tem estruturas de apoio para fazer concentração, não tem hotel, tinha projeto, mas não tinha. Tinha uma coisa diferente, que era estar praticamente englobado onde estava o estádio, então o estádio estava ali praticamente ao lado e o vestiário era o mesmo de treino e de competição, mas também não tinha esta dimensão. Daquilo que eu conheço a nível mundial, muito provavelmente só as da Premier League e dos melhores clubes da Premier League podem estar acima desta estrutura. E aquela estrutura que eu conheci pessoalmente, melhor que esta, só uma, é uma estrutura de uma outra modalidade desportiva, que é o futebol americano. E estamos a falar da maior franquia desportiva do mundo, que são os Dallas Cowboys, The Star. Essa é uma estrutura onde eu tive que foi, de facto, a melhor de todas. Eu estou convencido, conhecendo também a Argentina, como tive a oportunidade de trabalhar, conhecer também algumas estruturas do futebol nos Estados Unidos, eu acho que no continente americano, esta provavelmente, se não é a melhor, está seguramente no top 3. Pedro, boa tarde. É Sérgio Loredo, da Rádio Futebol Total. Você está vivenciando essa construção, tudo aquilo, você, desde o ano passado, vendo o projeto Red Bull e o que o Red Bull pretende, né, no futebol brasileiro, do continente e tudo mais, como você falou. Você antecipou uma renovação de contrato até, que venceria no final desse ano, já aceitando uma nova proposta até o final do próximo ano. Vira e mexe, quando agora sai um treinador no futebol brasileiro, você tem acompanhado, sempre se falava em Vojvoda, e a todo instante Pedro Caixinha. E você, claro, com contrato aqui, talvez nem sequer foi procurado. É o seu nome pelo trabalho já realizado aqui. A minha pergunta é, o que tiraria Pedro Caixinha do Red Bull Bragantino nesse projeto, se a gente analisar nesse momento? A família, o sonho de dirigir um grande clube na Europa ou na sua terra, Portugal, a ambição de um título de imediato, que talvez não seja aqui. O que te tiraria do Red Bull antes do término do seu contrato, nesse instante, dentro desse perfil? Provavelmente os dois primeiros pontos, mas claramente o primeiro ponto. Ainda ontem tive, todos os dias, não é, a falar com a família. O meu filho tem 22 anos, eu passei muito pouco tempo com ele, a minha filhota tem 19, passei muito pouco tempo com eles, e ele, apesar de ter essa idade, ontem dizia-me que gostava que eu fosse, para estar mais perto, mesmo que fosse um projeto de outra dimensão, gostava que eu estivesse mais perto dele. A família seria um fator importante. Já estou há muito tempo também fora de casa, fora do meu país, e isso às vezes pode pesar. Nunca tive que o meter na balança, mas se tivesse que meter, esse seria de facto um fator que poderia pesar muito. Nós temos uma paixão tremenda e temos uma gratidão muito grande da forma como toda a gente nos trata aqui, como toda a gente nos recebeu aqui, mas a família é a única coisa que para mim está acima da minha profissão.
E é a única coisa que me pode levar a tomar uma decisão dessa natureza. Treinar um clube grande em Portugal é um sonho, penso que é legítimo de qualquer treinador português, de qualquer treinador que normalmente, se eu fizer um rewind em relação àquilo quando comecei a treinar, e aquilo que eram os objetivos, o primeiro era chegar à primeira divisão portuguesa. Quando chegamos à primeira divisão portuguesa é um dia treinar um grande em Portugal. Depois é que vem sair para o estrangeiro. Eu fiz o percurso ao contrário. Então, poderia pensar nisso, mas como eu quero viver o dia-a-dia e como eu quero viver o aqui e agora, e aprendi também isso, de estar muitos anos fora de casa, eu estou aqui muito feliz, estou aqui muito contente e penso que não há nada neste momento que me faça sair daqui, a não ser um dia que esses senhores se chateiem comigo e que digam que tudo terminou. Mas habituei-me a dar valor àquilo que são as coisas da vida como princípios e valores, e ter todo este projeto pela frente, toda esta estrutura para trabalhar, ter um grupo fantástico de jogadores que querem também fazer muitas coisas, e a seu tempo este projeto vai ser ganhador. Hoje ainda é entre a 12ª e a 14ª força do futebol brasileiro, por todas as circunstâncias e características que possam ser analisadas para colocá-lo nessa hierarquia, mas estamos certos que este é o caminho, e estamos certos que este clube vai ser um grande clube num país do futebol como é o Brasil. Pedro, boa tarde. Bom, falou de infraestrutura, falou de jogadores, do CT, mas vamos para o Campeonato Brasileiro, né? Amanhã tem um compromisso importante contra o Corinthians. No ano passado, 3 confrontos, 3 vitórias do Bragantino, né? Vem aí pegar um Corinthians que não vem bem nesse início do campeonato. O Bragantino, no ano passado, começou bem também. Vem de uma vitória, um empate, depois foi uma derrota, e uma sequência de empates. Qual que é o pensamento para o jogo de amanhã, para conter este Corinthians que vem mordido pelos resultados do ano passado e não repetir a mesma situação de 2023 no início da temporada brasileira? Sim, os momentos são diferentes. A terceira rodada não quer dizer que seja igual, mas acredito muito naquilo que começou a referir na sua pergunta, em termos daquilo que aconteceu o ano passado em 3 jogos que fizemos contra o Corinthians. Se nós pensarmos que só por isso que amanhã o jogo vai ser mais fácil, vamos começar a perdê-lo. Eu não tenho dúvidas sobre isso. Se nós tivermos a humildade de refletir e pensar porque é que isso aconteceu, e que só dessa forma é que podemos pelo menos pensar em repeti-lo, então penso que provavelmente estaremos mais próximos de poder ganhá-lo. Corinthians é uma grande equipa, é uma grande instituição, está muito bem orientada pelo António, tem jogadores que fazem a diferença, e é esse Corinthians, ainda por cima ferido de ter perdido o último jogo. Muitos jogadores sabem que aconteceu, que o ano passado tivemos essas 3 vitórias sobre eles. Então eu acho que vai ser uma equipa ferida no orgulho, e normalmente um grande ferido no orgulho não é coisa pouca de enfrentar. Eu sei bem do que estou a falar, e é sobre isso que nós temos de estar preparados. Isso aumenta-nos o foco, aumenta-nos aquilo que tem que ser a nossa intensidade do jogo, aumenta-nos aquilo que é de estarmos sempre a saber o que é que temos de fazer em cada momento do jogo para poder seguir em termos daquilo que é o próximo jogo, que é o mais importante. Não pensar no passado, saber que neste momento, à jornada 2, temos os mesmos pontos do ano passado, mas isso são dados apenas estatísticos, e que queremos seguir em frente em termos daquilo que é o crescimento da equipa, para que possamos depois, a seguir a isto, pensar no próximo jogo, que será a Sul-Americana, e depois o Fortaleza, e depois a Copa, e por aí afora.